Deus é bom. Vamos para a mensagem, então. Prazer estar com vocês nessa noite, servi-los com a palavra. Nessa noite eu quero falar sobre como que os nossos pensamentos afetam a nossa vida. Quero instruí-los sobre como pensar os pensamentos de Deus, resistir os pensamentos de Satanás, porque você vai compreender nessa mensagem que tanto Deus como Satanás também está interessado naquilo que está em nossa mente, nos nossos pensamentos. Então vamos falar sobre esse assunto nessa noite. Abra comigo, por favor, lá na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, verso 23. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Deus é bom. É um texto bem conhecido, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha o que é dito por Paulo aí. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, te damos graças pela sua palavra, reconhecemos a sua presença em nosso meio. Espírito Santo, obrigado por vivificar essas verdades em nosso coração, nos levando à compreensão de tudo aquilo que será ensinado nessa noite. Te agradecemos pela unção, trabalhando de forma dupla, tanto para ensinar como para assimilar aquilo que tem sido ensinado. Obrigado, Espírito Santo, por trazer essa verdade de forma prática, a ponto, Pai, de reproduzirmos em nossa própria vida, em nome de Jesus. Amém. Então, como mencionei, esse texto é muito conhecido, né? Paulo fala aqui que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, e ele menciona o que é o nosso tudo para Deus. Ele vai falar sobre o nosso espírito, alma e corpo ser conservado íntegro e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, nesse texto aqui, vemos que o ser humano, ele é um ser criado em 3 dimensões. Ele é tripartido. Ele é um espírito, tem uma alma e habita dentro de um corpo. Quando eu entendi isso na palavra, né, quando fui ensinado também sobre esse assunto, a minha vida mudou completamente. Porque eu passei a entender como que eu funciono, como que Deus me criou para funcionar, passei a entender como nutrir cada parte do meu ser. Porque, como Paulo disse aqui, é espírito, alma e corpo. Ele disse que isso é o nosso tudo para Deus. Então, o nosso tudo para Deus não é tudo se o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo não estiver incluso. Só é tudo se essas 3 dimensões estiverem em operação. Amém, irmãos? E entender como você funciona muda totalmente a sua relação com Deus. Acrescente muito no seu crescimento espiritual. Porque a partir de então você passa a entender, já vamos citar textos que falam sobre isso, o que aconteceu conosco depois do novo nascimento, depois de entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus. Como que Deus nos criou para funcionar? E a Bíblia fala sobre cada uma dessas 3 dimensões funcionando dentro da vontade de Deus. Então, você é um espírito, tem uma alma e habita dentro de um corpo. Amém, irmãos? Diga comigo, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Então, esse é o nosso ser. Espírito, alma e corpo. E as 3 partes precisam de atenção. Não só o nosso espírito. Amém, irmãos? Não só o nosso espírito, mas também a nossa alma e o nosso corpo. Geralmente pensamos, ou pelo menos eu pensava assim, que Deus estava interessado somente, unicamente e exclusivamente, né, pelo meu espírito. Eu pensava que era só por essa parte. Até entender o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. Sobre as nossas 3 dimensões. Deus se interessa, sim, pelo seu espírito, mas também pela sua alma e pelo seu corpo. É por isso que o texto menciona que o mesmo Deus da paz nos santifica em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis até na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, até o nosso encontro com Cristo nos ares, o texto bíblico ensina que essas três dimensões devem ser conservadas, preservadas. Amém, irmãos? No nosso espírito, temos contato com o mundo espiritual. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e de acordo com João capítulo 4, verso 24, Deus é um ser espiritual. João 3, verso 6, o texto menciona que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então, obrigatoriamente, por eliminatória, se nascemos de Deus, obviamente somos seres espirituais, porque o que é nascido do espírito é espírito. Amém, irmãos? Você não é apenas esse rostinho lindinho que você vê quando se olha no espelho. Você é muito mais do que isso. Amém? Você é um ser espiritual. E no nosso espírito temos contato com Deus. É por isso que Jesus mencionou que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, para adorar a Deus, é claro que teríamos que sermos criados, a imagem e semelhança de Deus a partir do nosso ser espiritual. Senão não teria como ter comunhão com Deus, relacionamento com Ele, porque Deus é um ser espiritual. Então, no nosso espírito, temos contato com o mundo espiritual. Na nossa alma, temos contato com o mundo intelectual, emocional. A nossa alma é a sede das nossas emoções, do nosso intelecto. Os nossos pensamentos estão na alma. Algumas pessoas pensam que espírito e alma é a mesma coisa, mas, biblicamente falando, não é. Espírito e alma são dimensões distintas. Até porque Paulo cita espírito, alma e corpo. Se fosse a mesma coisa, não haveria razão dele citar espírito e alma. Amém, irmãos? Outro ponto a ser destacado também é quando os Hebreus falam em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é poderosa a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Então, aquele texto de Hebreus 4, 12 ensina que a palavra de Deus divide o nosso espírito e alma. Então, se espírito e alma pode ser dividido, é porque não é a mesma coisa. Amém, irmãos? Se fosse a mesma coisa, não poderia ser dividido. Não é a mesma coisa. Não tem dificuldade nenhuma em nós de entendermos a diferença entre espírito e corpo. Porque estamos partindo de uma parte, partindo de um lado imaterial e indo para o lado material, que é o nosso corpo. Agora, tanto o nosso espírito como também a nossa alma é imaterial. Não tem como ver. Então, por isso, algumas pessoas têm dificuldade de compreender a distinção entre espírito e alma. Não tem como eu explicar todos os detalhes aqui, até porque não tem como falar sobre um assunto inteiro em uma noite só. Amém? Mas, na sua alma, no seu espírito tem acesso, tem contato com o mundo espiritual, mas na sua alma você tem contato com o mundo intelectual. A sua mente faz parte da alma. Os seus pensamentos estão na alma. A alma é a sede das nossas emoções. Por exemplo, lembra que em vários salmos, Davi mencionou: por que está triste, ó minha alma? Alegre-se no Senhor. Por que está abatida, ó minha alma? Apresentando que as emoções estão na alma. Lembra que Jesus, em Mateus capítulo 26, mencionou que a sua alma estava triste até a morte, apresentando assim que as nossas emoções estão na alma. Em Salmo 103, a partir do verso 1, Davi também mencionou, ele disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Então, observe o que Davi disse nesse texto. Salmo 103, a partir do verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, ele, como ser espiritual, está falando com a sua alma.
E ele está dizendo: e tudo que é em mim, bendigo o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, quando ele fala para a sua alma não se esquecer de nenhum dos seus benefícios, se ele fala para a alma não esquecer, ele está falando de pensamento, gente. E ele está falando com a alma. Então, os pensamentos estão na alma. Amém, irmãos? O nosso cérebro é apenas o órgão físico por meio do qual a nossa mente opera. Mas depois que partimos dessa vida, a nossa mente continua funcionando. Lembra da história, na verdade, do rico e do Lázaro, que Jesus contou lá em Lucas capítulo 16? Ele fala sobre aqueles homens que partiram dessa vida e ainda assim permaneceram com a mente intacta. O rico ali queria, pediu, na verdade, a Abraão para ir, para alguém ressuscitar dentre os mortos, para ir até os seus parentes, para falar para aqueles irmãos, daquele rico, para não ir para aquele lugar, para o inferno. Mostrando assim que, depois que a pessoa parte dessa vida, ela continua com a sua mente intacta, continua lembrando do que aconteceu aqui na terra. Então, o nosso cérebro é apenas um órgão físico por meio do qual a nossa mente opera. Amém, irmãos? Então, os nossos pensamentos estão na alma, faz parte da alma. Então, vemos também que o corpo não é difícil de entender, O nosso corpo é a partir de onde temos contato com esse mundo físico. Então, no nosso espírito temos contato com o mundo espiritual, na alma temos contato com o mundo intelectual, os nossos pensamentos, emoções, a razão está na alma, e no corpo temos contato com o mundo físico. Só que o que é interessante é que quando notamos esse ensino no texto bíblico, entendemos que o ser humano criado como um ser em 3 dimensões, ele foi criado para viver de dentro para fora. Então, o seu espírito deve liderar a sua alma, que como consequência vai liderar o corpo. Amém, irmãos? Vivendo de dentro para fora. A nossa alma, obviamente, está entre o espírito e o nosso corpo, Os nossos pensamentos, a nossa razão está entre o espírito e o corpo. E é o corpo, na verdade, é a alma que transmite a vida que está no nosso espírito. Até porque toda ação que temos em nosso corpo sempre tem pensamentos que antecedem a ação. Nunca é o nosso corpo que vai dizer para a nossa mente o que ela vai fazer. É sempre ao contrário. É sempre a nossa mente que libera informações para o nosso corpo. Está entendendo, irmãos? Então, o texto bíblico, no plano original, é Deus operando em nosso espírito. Então, recebemos a mensagem de Deus, a vontade de Deus em nosso próprio coração, no nosso espírito. O espírito libera informações para a mente. E o corpo passa a agir. E toda ação no corpo, tudo o que está acontecendo no nosso corpo, veio do nosso espírito. Partiu do nosso espírito. Esta é a origem. Mas não tem como o ser espiritual se manifestar nesse corpo sem a mente. Está entendendo? Não tem como o ser espiritual se manifestar nesse mundo físico sem esse conectivo ou esse conector que é a mente. É a nossa alma, a nossa razão. Então, Paulo fala aqui sobre o espírito e alma e corpo ser conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. E ele cita na ordem de importância, que primeiro é a nossa parte espiritual, depois entra a parte racional, intelectual, a nossa razão, e depois entra o nosso corpo. Mas ele está nos ensinando que fomos criados para vivermos de dentro para fora. E não é novidade para ninguém, que quando nascemos de novo em Cristo, o que é mudado é o nosso ser espiritual, não a nossa alma e nem o nosso corpo. Você continua com os mesmos pensamentos que tinha antes de nascer de novo. Com os mesmos pensamentos. Já vamos bater muito nessa tecla. Permanecemos com os mesmos pensamentos que tínhamos antes de nascer de novo. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. E você há de concordar comigo, que quando você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida,
Essa nova criatura não aconteceu no seu corpo. Você continua a mesma pessoa de antes. Se você era loira antes de nascer de novo, continuou sendo loira depois que nasceu de novo. A não ser que pintou o cabelo, né? Mas essa obra foi humana e não divina. Se você tinha a pele clara, antes de nascer de novo, continuou com a mesma pele, depois que nasceu de novo. Se tinha a pele escura, antes de nascer de novo, continuou com a mesma pele, depois que nasceu de novo. A sua mente não mudou. O seu corpo não mudou. Então, por eliminatória, o que foi mudado foi o nosso espírito. Ele foi recriado. O programa de Deus, a vida dele, a vontade de Deus foi instalada no nosso ser espiritual. É por isso que em 1 Coríntios 6, verso 17, Paulo ensina que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ou seja, quando a pessoa nasce de novo em Cristo, é um nascimento espiritual. É a união do nosso espírito com o Espírito de Deus. Romanos 8,16, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, esta mudança aconteceu no nosso ser espiritual. Amém, irmãos? Em outras palavras, Deus resolveu a raiz do problema. Porque o problema era a nossa condição espiritual diante de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, né? Deus nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, Deus lidou com a raiz dos problemas. Só que há outras duas dimensões que devemos lidar com elas. Essas dimensões são a nossa alma e o nosso corpo. O que Deus precisava fazer, Ele já fez. Agora, quem lida com a sua mente é você. Quem lida com o seu corpo é você. Amém, irmãos? Abra comigo, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Vamos ver alguns textos aqui. Filipenses, capítulo 4. A partir do verso 6. Vamos observar nessa mensagem como que os nossos pensamentos afetam a nossa vida. Totalmente. Não tem como falar sobre vida com Deus sem falar sobre os nossos pensamentos. Sobre a saúde dos nossos pensamentos, aquilo que está em nossa mente. Filipenses 4, verso 6, está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, olha o que Paulo está ensinando aqui. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, ou pelo contrário, devemos entregar ao Senhor as nossas petições através da oração e súplica com ações de graças. Aí, nesse contexto sobre oração, ele vai dizer que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. É quando vemos essa expressão aqui, né? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Alguns podem pensar que quem vai guardar os meus pensamentos é Deus. É uma ação unilateral de Deus. É somente Deus que está em operação. Mas não é isso que o texto está ensinando. Cada texto deve ser entendido à luz do seu contexto. Amém, irmãos? Você vai aprender nessa mensagem que aquela oração que muitos acabam fazendo, e muitos crentes fazem: Senhor, muda os meus pensamentos, muda a minha mente, me faz pensar diferente, tira de mim esses pensamentos, mude a minha maneira de pensar. Você vai ver que, biblicamente falando, esta oração não será respondida. Não jogue as pedras, por favor. Calma, eu vou explicar. Amém? Eu vou explicar. Calma, respira, fique tranquilo.
A nossa mente, quem toma conta da nossa mente, somos nós, é o crente, não é Deus. Vamos observar o contexto. Verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, quando ele fala sobre não andar ansioso, ele fala sobre o nosso estilo de vida, a nossa conduta, a nossa forma de viver. Amém, irmãos? Nesse contexto, ele ensina: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, essa parte é nossa. Amém? Não vou andar ansioso, pelo contrário, vou fazer com que aquelas coisas que estão me deixando ansioso, vou fazer com que essas coisas sejam apresentadas diante de Deus. Esta é a nossa parte. Apresentar Ele através da oração e súplica com ações de graças. Porque uma vez que eu apresentei o problema a Deus, eu posso descansar. Amém, irmãos? Até porque o salmista já mencionou, né? Que o nosso Deus não dorme. E disse também que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então, para que ficar dois acordados, né? Se Ele não dorme, então que Ele fique acordado, eu vou dormir. Uma vez que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Se eu não posso resolver o meu problema e esse problema está me deixando ansioso, é melhor apresentar alguém que pode resolver. É melhor apresentar ao Senhor as nossas orações, as ansiedades através da oração e súplica com ações de graças. Amém, irmãos? É isso que devemos fazer. É um posicionamento de fé. Porque nós só podemos, ou na verdade alguém só agradece por algo que crê que já tem. Você só agradece por algo que você crê que já tem. Uma vez que eu entreguei as ansiedades, a preocupação, qualquer coisa ao Senhor, está contigo. É teu. O problema é teu agora, não é meu. Amém, irmãos? Aí fazendo assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará não só o nosso coração, mas também a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. É o que não tem como explicar, né? Excede todo entendimento. Podemos passar por problemas tão preenchidos com uma paz, tão tomados por uma paz, que as pessoas que estão à nossa volta não conseguem entender. Paulo chama isso de excede todo entendimento. Não tem como explicar. Só entrega para aquele que consegue resolver todos os problemas. Descanse, confie. E ele fala sobre não andarmos ansiosos. É estilo de vida, é prática mesmo, irmãos. Não é só ouvir a palavra aqui e amanhã, quando os problemas vir contra você, esquecer do que foi ensinado, não. É momento de pegar a Bíblia, colocar no seu coração, colocar na sua boca e liberar contra qualquer situação. É momento de praticar aquilo que estamos aprendendo, porque só cresce a pessoa que pratica. Não é o que disse Tiago? A pessoa que ouve a palavra e não pratica é um ouvinte negligente. É como alguém que se olha no espelho e logo se esquece da sua aparência. Tenho certeza que você passou diante do espelho antes de vir a esse culto. E você já esqueceu de exatamente como está a sua aparência. Por isso que sempre voltamos ao espelho, porque uma vez que fomos diante do espelho, não é suficiente. Sempre tem que voltar. Não é verdade, gente? Aí Tiago está ensinando que uma pessoa que ouve e não pratica é como aquele que se olha no espelho e esqueceu da aparência. Em outras palavras, a verdade que não for praticada será esquecida. Amém, irmãos? Muitos crentes ouvem a palavra, mas a palavra não tem efeito algum na vida daquela pessoa, porque não houve prática. Então, se eu não praticar aquilo que eu ouvi, aquilo que eu aprendi, eu vou esquecer. Então, amanhã, no seu dia de amanhã, começando hoje, né? Coloque o que você está aprendendo aqui hoje em prática. Não deixe que nada te deixe ansioso. E você vai observar, vou apresentar aqui ainda, né? Explicando o texto aqui, que esta ansiedade
ela começa aqui, em nossa mente. Verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então observe que essa atitude aqui de guardar a nossa mente é nossa e não de Deus. Vocês observaram que Paulo fala sobre entregar as ansiedades ao Senhor, colocar os problemas diante dele, agradecer, render graça ao Senhor, que Ele vai guardar o nosso coração, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo. Mas isso depende do que fazemos com os nossos pensamentos? Observou isso no texto? Observaram que não é unilateral, que não é Deus fazendo independentemente da forma como estamos vivendo? Existe a parte divina e existe a parte humana. Ele pode nos preencher sim com a sua paz quando praticamos a palavra, mas a prática da palavra está sob a nossa responsabilidade. Aí Paulo vai ensinar, finalmente, irmãos, deixa eu finalizar o meu conteúdo aqui. Tudo que é bom, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Observe que ele não disse, seja isso que visite o vosso pensamento. Seja isso que ocupe. Se o que está em nossa mente não se enquadra nessas virtudes, nas características que aqui estão, se não se enquadra, não deve estar na nossa mente. Amém, irmãos? Não deve ocupar os seus pensamentos. Porque a Bíblia fala não só sobre a responsabilidade de pensar corretamente, mas também nos ensina o que pensar. É muito prático, né, gente? É muito claro aqui. Uma coisa é eu saber, eu não posso pensar de forma errada. Outra coisa é saber que tipo de pensamento deve estar em minha mente. E Paulo ensina as duas coisas. Não só que temos o controle sobre os nossos pensamentos, mas também o que deve estar em nossa mente. O que deve ocupar os nossos pensamentos. Eu não posso impedir que uma pessoa bata na campainha da minha casa. Mas eu posso impedir que essa pessoa entre e sente no meu sofá. Da mesma forma, eu não posso impedir que pensamentos venham à minha mente. Mas eu posso impedir que eles permaneçam. Amém, irmãos? Você não pode impedir que pensamentos venham à sua mente. Mas você pode impedir que eles permaneçam. E quem cuida da sua mente é você e não Deus. Deus cuidou do seu ser espiritual. Te deu uma nova natureza. Agora, a nossa mente está sob a nossa responsabilidade. É por isso que Paulo, falando aos irmãos, observe que ele não disse, finalmente, Deus vai fazer isso por vocês. O que ele vai dizer é, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é desejável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Oh, aleluia! Seja isso que ocupe. Então a questão é, devemos pensar naquilo que estamos pensando. Pense naquilo que você está pensando. Porque, como mencionei aqui, o seu espírito jamais vai operar nesse mundo sem liberar informações através da sua alma para o seu corpo. Entenderam, irmãos? Tudo começa no nosso espírito. Mas é claro que, para ser consumado no corpo, sempre vem pensamentos antes. Aí Paulo está nos ensinando a como não viver ansioso. Porque se a palavra, e vou explicando na medida que for passando aqui o conteúdo, se a palavra não ocupar a sua mente, a preocupação vai ocupar. As perturbações desse mundo vai ocupar. Se a palavra não ocupar a sua mente, a ansiedade vai ocupar a sua mente.
E não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço. Amém, irmãos? Ou a palavra está em sua mente, ou não está. Ou estamos observando e atentos ao que está no nosso pensamento, ou outras coisas estarão lá. E já já eu vou te apresentar aqui que o nosso corpo será conduzido no pecado, ao pecado, se não nos atentarmos para o que está em nossa mente. No verso 9, Paulo ensinou ainda: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Não é mais fácil aprender com gente que entende do assunto? Não é melhor, gente? Não é melhor aprender com outras pessoas do que aprender com os próprios erros? De 27 livros do Novo Testamento, 13 é do homem, do apóstolo Paulo, gente. Um homem que recebeu muito da parte do Senhor. Que em Gálatas capítulo 1, ele menciona que o evangelho que ele pregou, ele não aprendeu nem recebeu de homem algum, mas aprendeu mediante revelação do próprio Senhor Jesus. Na ceia, em 1 Coríntios 11, verso 23, ele ensina: eu vos entreguei o que primeiro recebi do Senhor. Mas é interessante é que Paulo não estava na ceia com Jesus, mas ele disse que ele recebeu do Senhor. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, gente. E o que Paulo está ensinando é: a forma como eu vivi em Deus não é só para mim, não é exclusivo a mim, não é só eu que posso ter esse estilo de vida. O que ele apela a parte que ele apela é: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes, e não só ouvistes, mas vistes em mim. Porque o que eu estou ensinando aqui, estou ensinando com propriedade. Vocês não só aprendeu, não só recebeu, não só ouviram, mas vocês viram em mim. Isso também praticai. E desta forma, o Deus da paz será convosco. Como que a paz, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo? Praticando o que é ensinado pelo apóstolo Paulo aqui, irmãos. E é dessa forma que o Deus da paz será conosco. Então, o mesmo Deus que era com o apóstolo Paulo é também conosco. Se praticarmos as verdades que ele, através do Espírito Santo, nos ensinou, somos responsáveis pelos nossos pensamentos. E sabemos muito bem que a fé, ela opera através do nosso coração. Isso não é novidade para ninguém. Estamos em um lugar, em um ministério, onde se ensina fé. Jesus falou sobre isso. Se alguém disser ao monte, Marcos 11, 23. Se alguém disser ao monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Porque tudo que disserdes em oração, se crerdes e é no coração, se crerdes que recebestes, assim você receberá. Então a fé opera no nosso coração e na nossa boca. Mas se a nossa mente não estiver plenamente renovada, ou se não renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, em algum momento, os nossos pensamentos descerá para o nosso coração e vai comprometer a nossa fé. Porque embora a nossa fé opera no coração, não na mente, a nossa mente, se não for renovada pela palavra de Deus, os nossos pensamentos descerão sim para o nosso coração. Só vou citar um texto aqui, vou ler ele, você pode tomar nota, mas lá em Isaías 26, verso 3, na Bíblia Revista e Corrigida, está escrito: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha o que o profeta mencionou: tu conservarás em perfeita paz. Não parece muito com o que Paulo ensinou, gente? Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja a mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando falamos sobre confiança, sobre crer, falamos sobre a fé operando no nosso coração. Mas esta fé que opera a partir do nosso coração não está desassociada de uma mente renovada pela palavra de Deus, de pensar corretamente.
Porque se não pensarmos em linha com a palavra de Deus, em algum momento da nossa vida, os pensamentos errados influenciarão a nossa fé. Por isso a nossa mente deve estar tomada, intacta pela palavra de Deus. Vá comigo, por favor, em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios 11. Verso 3. Segunda Coríntios capítulo 11, verso 3, está escrito aí: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha o que é ensinado ao apóstolo Paulo aqui, primeiramente aos irmãos ali em Corinto, né? Isso se aplica a todo crente. Paulo vai dizer que estava receoso, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, com a sua malandragem, assim também seja corrompida a vossa mente, ou seja, a mente dos crentes, daquele que nasceu de novo. E assim se aparte ou se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que aprendemos nesse texto aqui? Primeiramente, Paulo fala sobre uma corrupção aqui. Ele apresenta quem é o autor dessa corrupção. E é muito claro no texto que é a serpente. A serpente aqui é uma figura de Satanás. Ele é o autor da corrupção. Outro ponto a ser destacado aqui é que a mente do crente pode ser corrompida. Ai, Mateus, misericórdia. É isso que Deus está ensinando, irmãos. A nossa mente pode ser corrompida. Satanás não tem acesso ao seu espírito. Quem está operando no seu espírito é o Espírito Santo, irmãos. No Antigo Testamento tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. No átrio, as pessoas como um todo até viam o que estava acontecendo ali. No santo lugar, somente os sacerdotes. No santo dos santos, somente o sumo sacerdote, e ainda assim, uma vez por ano. Qualquer outra pessoa que tentasse entrar no santo dos santos, onde estava a presença de Deus, era morte instantânea. Somente o sumo sacerdote, porque estava qualificado por Deus, e ainda assim, uma vez por ano. Onde estava a presença de Deus? Na nova aliança, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. O nosso espírito é o lugar onde abrigamos a presença de Deus, o Santo dos Santos. Somente o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, tem acesso ao nosso espírito. Satanás não tem acesso ao nosso espírito. Ele não tem acesso à nossa realidade espiritual. Amém, irmãos? Na verdade, primeira não, né? João capítulo 1, verso 5. A luz brilha nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra a luz. 2 Coríntios 4, verso 6. E foi o mesmo Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Uma vez que a luz brilha nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra a luz, as trevas que havia em nós, por causa da natureza do pecado, ela foi dissipada quando Cristo veio habitar em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Então Satanás não tem acesso ao seu espírito. Amém, irmãos? Mas ele tem acesso à mente do crente, ao corpo do crente, justamente as áreas das quais temos que lidar, irmãos. E Paulo ensina aqui que estava receoso que a mente daqueles irmãos fosse corrompida, assim como Satanás, a serpente, corrompeu a mente de Eva no princípio. E agora que a mensagem fica melhor, porque aprendemos o seguinte: sabemos muito bem que o pecado lá no princípio, através da desobediência do primeiro casal, teve a sua consumação na carne. Eles desobedeceram e comeram do fruto que Deus falou para não comer. Embora a consumação do pecado se deu na carne, não começou na carne. Amém, irmãos? É o que Paulo está ensinando aqui. Ele está dizendo que o que aconteceu com Eva foi, a mente dela foi corrompida. Até porque toda ação que temos em nosso corpo sempre tem pensamentos que antecedem a ação.
Nunca é o nosso corpo que vai dizer para a nossa mente o que vamos fazer. Pelo contrário, é a nossa mente que libera informações para o nosso corpo. Então, o pecado, embora teve a sua consumação no corpo, começou com pensamentos. E o alvo de Satanás é a sua mente. É a minha mente. É a nossa mente. E Paulo está ensinando que ele trabalha hoje da mesma forma como trabalhou no princípio. Não mudou, gente. Em Mateus capítulo 16, verso 23, Jesus ensinou que Satanás não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. A palavra cogitar ali significa pensar, refletir. Ou seja, Satanás, ele reflete, ele pensa, ele estuda o ser humano. Isso tem acontecido aproximadamente, irmãos, 6.000 anos. Porque de Adão até Abraão são aproximadamente 2.000 anos. De Abraão até Cristo, aproximadamente mais 2.000 anos. De Cristo aos nossos dias, aproximadamente mais 2.000 anos. Então são aproximadamente 6.000 anos que Satanás tem estudado o ser humano. E ele sabe como pegá-lo. Ele sabe. E Paulo ensinou aqui que é através da mente. A mente sendo corrompida. Nenhum pecado, deixa eu explicar isso melhor. Os pecados em si, a maior parte deles, não começa com o ato em si. Começa na mente. Prostituição, pecados de ordem sexual, pecados em qualquer área, sempre vai ter o seu início na mente. Porque ninguém adultera da noite para o dia. Ninguém vai roubar um banco da noite para o dia. Ninguém vai praticar maledicência da noite para o dia. Não é de imediato. São pensamentos. São pensamentos, irmãos. E o que é interessante é que Satanás, ele não tem o poder de saber o que estamos pensando, porque ele não é onisciente. Somente Deus. Você não é, eu não sou, somente Deus é onisciente. Somente Ele conhece todas as coisas, sabe tudo que está passando em nossa mente. Não foi o que foi cantado aqui? Antes de falarmos, Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe de tudo, irmãos. Agora deixa eu te ensinar como que Satanás trabalha. Não pense agora, não pense em um Fusca amarelo com as rodas vermelhas. Te peguei. Só com seu semblante que eu já te peguei. Quando eu te falei para não pensar, automaticamente você pensou. Em outras palavras, eu sugeri o que você ia pensar. Eu dei a sugestão. E a forma como você se comporta, eu sei se deu certo ou não. A partir de então, eu passo a saber se você está pensando da mesma forma que eu falei para você pensar. Eu passo a saber o que está em seus pensamentos. Em outras palavras, Satanás não sabe o que estamos pensando, mas ele libera sugestões. E a forma como nos comportamos, ele sabe se deu certo ou não. Ele sabe. Então, o campo de batalha está aqui. É a nossa mente. São os nossos pensamentos. O alvo principal de Satanás é os nossos pensamentos. É a nossa mente. Ele diz que foi dessa forma que ele corrompeu a mente de Eva. A mente do primeiro casal, irmãos. Foi dessa forma. Através da corrupção de pensamentos. Porque se a sua mente for corrompida, toda a sua vida será comprometida. Se a nossa mente for corrompida, toda a nossa vida será corrompida. A forma como uma pessoa se afasta de Cristo, da simplicidade e pureza devida a Cristo, é através de pensamento, gente. É nesse campo de batalha. Lugar onde somos responsáveis, temos o controle. Como mencionei aqui, você não pode impedir que pensamentos venham à sua mente, mas pode impedir que eles permaneçam. A questão é, no que estamos pensando? Porque um suicídio não começa da noite para o dia. Pensamentos que trazem ansiedade, na verdade, crises de ansiedade, sempre vai começar o quê? Com pensamentos. Depressão,
qualquer tipo de situação no qual podemos nos encontrar, começa com pensamentos, irmãos. Começa com pensamentos. Agora, Paulo não só ensina que Satanás, ele procura a nossa mente, como também nos ensina a como nos mantermos firmes contra todos os ataques de Satanás, fortalecidos diante das suas astúcias. Porque 2 Coríntios 2, verso 11, Paulo ensinou, trouxe algumas instruções, dentro do contexto ali, e ele explica o motivo do que ele ensinou. Ele vai dizer que é para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios, os seus propósitos. O que eu aprendo dessa passagem é, Satanás, ele quer ganhar vantagem sobre nós. E isso não é novidade para ninguém. Amém, irmãos? Não é novidade para ninguém, ele veio para matar, roubar e destruir. Outro ponto é, ele pode ganhar vantagem sobre nós. Mesmo tendo autoridade em Cristo Jesus, isso pode acontecer? Pode. Por que pode acontecer? Ele continua explicando. Se ignorarmos os seus desígnios, os seus propósitos. Porque embora Satanás é um inimigo derrotado, e um inimigo derrotado ali não significa que ele não está operando nesse mundo. Ele não está em operação. A derrota de Satanás significa que ele não tem domínio sobre a sua vida, a não ser que você deixe. Mas se ignorarmos os seus desígnios, os seus propósitos, ele pode ganhar vantagem. E a terceira verdade nesse texto é, não significa que ele vai ganhar vantagem sobre você. Ele não precisa ganhar. É por isso que Paulo nos instrui a respeito do assunto. Amém, irmãos? É por isso que Paulo nos instrui. Então devemos entender a forma como o nosso oponente trabalha, gente. Porque se um time de futebol vai jogar contra outro time, uma das coisas que eles fazem é estudar o time adversário. Porque, entendendo a forma como o time adversário joga, ele vai entender tanto como se defender, como também a atacar. Ele vai antever na situação. Então é necessário aprendermos, e quem ensinou sobre isso foi Paulo, é necessário aprendermos a forma como Satanás opera. Ele é um inimigo derrotado, mas está fazendo um baile na mente de muitos crentes, mesmo sendo derrotado. No capítulo anterior, já estamos finalizando aí, no capítulo 10, verso 4, de 2 Coríntios, 2 Coríntios 10, verso 4, olha o que está escrito aí. Porque as armas da nossa milícia, ou da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando o cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo ensina aí que as armas da nossa milícia, da nossa luta, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E o que é o poder de Deus? Tanto de acordo, em acordo com o contexto aqui, como o contexto do Novo Testamento como um todo. O que é o poder de Deus, mencionado pelo apóstolo Paulo? Romanos capítulo 1, a partir do verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é o poder. Amém, irmãos? Em 1 Coríntios 15, do verso 1 ao verso 4, ali, Paulo vai ensinar que o Evangelho se concentra na morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, o Evangelho se concentra na redenção de Cristo. Aí Paulo explica que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Não lutamos com as nossas próprias armas. Não é na nossa própria capacidade, não é na nossa própria força, não é no nosso próprio poder. São poderosas em Deus e é suficiente para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Agora, o que é interessante é o significado dessa palavra fortaleza e também sofisma no texto grego. A palavra fortaleza traz a ideia de construção, significa castelo, lugar seguro, firmeza, qualquer coisa em que alguém confia. Presta atenção agora, olha, dos argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. Se fala aqui sobre oponente, sabemos que é Satanás. E se fala de argumentos e raciocínios, fala sobre a nossa mente, gente.
E aqui traz a ideia de uma construção. E você há de concordar comigo que a forma clássica de levantarmos uma parede é tijolo, por cima de tijolo, por cima de tijolo, até que a parede é edificada. O que eu quero te mostrar com esse exemplo? Pensamentos por cima de pensamento, em cima de outro pensamento, não é da noite para o dia. Satanás sabe cozinhar em banho-maria. Ele sabe trabalhar pelas beiradas. Ele sabe, irmãos, ir carregando as coisas, trabalhando. Pensamento por trás de pensamento. Até que se edifica uma parede entre nós e Deus. E geralmente os pensamentos de Satanás são na primeira pessoa. Ele coloca pensamentos em você como se fosse você pensando. Como se fosse você pensando. E esses pensamentos vão levantar uma parede entre nós e Deus. Então, Deus está do outro lado da parede, estamos aqui. A partir de então, porque a parede está edificada, não conseguimos ver quem Deus é, não conseguimos ver o que Deus diz a nosso respeito, porque estamos como que obcecados por esses pensamentos, tomados por ele. A partir de então, não conseguimos mais ver o que Deus está dizendo a nosso respeito, a nossa nova realidade em Cristo Jesus. A palavra sofisma significa pensamento, razão, como aquele que é hostil à fé cristã. Então, são pensamentos de Satanás. Pensamento, razão que é hostil, que vai contra a fé cristã. Então, tem que vir de Satanás, gente. E Paulo ensinou sobre isso no capítulo 11, no verso 3. Então, Paulo está nos ensinando a como pensar os pensamentos de Deus e como resistir aos pensamentos de Satanás. Ele diz que a única forma de anularmos essas fortalezas é levando cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Hebreus 12, 2 ensina que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. 1 João 2, 6, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Agora, quando olhamos Lucas capítulo 4, como foi que Jesus venceu Satanás? Foi com a palavra. 3 escrituras foram suficientes para Satanás bater em retirada. Está escrito, está escrito, está escrito. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E Paulo está ensinando que esta arma, ela é poderosa a ponto de destruir, demolir essas fortalezas, acabar com a parede. Então as pessoas, ou muitos crentes, passam a estar como que obcecados, tomados por esse pensamento. Tomados. E a partir de então, passam a agir exatamente como estão pensando. Porque nenhum pecado começa no ato em si. Os pensamentos vêm antes. É por isso que a primeira coisa que Deus requer de nós, depois que nascemos de novo, é a renovação da nossa mente. Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem o nosso pensamento estar em linha com a palavra dele. Porque Deus se interessa pelos nossos pensamentos, e o alvo de Satanás é a nossa mente. Então a forma de paralisar Satanás é tendo uma mente renovada na palavra. Em relação a qualquer situação, você deve pensar consigo mesmo: o que a Bíblia ensina sobre esse assunto? O que a Bíblia ensina sobre essa situação que está em minha mente agora? Você precisa colocar a palavra de Deus em seu coração, em sua boca, falar a palavra de Deus para si mesmo, resistir Satanás em nome de Jesus. É assim que se resiste uma doença, uma enfermidade, uma depressão, qualquer tipo de pecado, irmãos. É assim que se resiste. Amém, irmãos? É dessa forma. Colossenses 3 ensina, portanto, já que fomos ressuscitados juntamente com Cristo, devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Somos nós que devemos pensar. E não tem como pensar nas coisas lá do alto sem estar com a mente renovada. Então pense naquilo que você está pensando. Se coloque de pé no teu lugar. Pense naquilo que você está pensando.
Nenhum pecado, irmãos, começa no ato em si, como mencionei aqui. Sempre tem pensamentos. Qualquer pecado, seja qual for o pecado, sempre vai ter pensamentos te conduzindo para aquela área. O nosso posicionamento deve ser agir exatamente como Jesus agiu. O que a palavra de Deus ensina sobre esse assunto? Devemos saturar a nossa mente com a palavra de Deus. Devemos estar cheios da palavra dele. Porque se queremos manifestar a vida de Deus que está em nosso coração, no nosso espírito, é necessário renovarmos a nossa mente com a palavra. Pai, te agradecemos por tudo que recebemos essa noite. Te agradecemos, Espírito Santo, pela vivificação dessa mensagem em nosso coração. Nos ajude a continuar compreendendo mais e mais tudo aquilo que foi ensinado aqui. Nos ajude a nos mantermos firmes contra todas as ciladas de Satanás contra nós. Nos ajude a andar com o Senhor, porque sabemos que existe a sua parte, mas também existe a nossa parte. Agradecemos por tudo que nos foi ensinado nessa noite e nos comprometemos com o Senhor, Pai, em manter a nossa mente pensando os seus pensamentos, ocupada com os seus pensamentos, com tudo aquilo que é bom, amável, desejável, respeitável. É isso que vai ocupar o nosso coração. Não aceitamos pensamentos de ansiedade, não aceitamos pensamentos de depressão, não aceitamos pensamentos de qualquer tipo de pecado, não aceitamos. A nossa mente é a mente do Senhor, temos a mente de Cristo em nós, a nossa mente está blindada pela sua palavra, e não vamos permitir que a nossa mente seja corrompida por Satanás, e nos afaste da simplicidade e pureza devida ao Senhor. Obrigado, Senhor, por não só nos ensinar o que foi feito por nós na redenção, mas o que é necessário ser feito a partir de então. Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia.